Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é orgulho. O orgulho pode ser um sentimento legítimo, uma satisfação ou uma admiração por alguém. Por exemplo, um pai pode ter orgulho de um filho que foi elogiado pelo seu bom desempenho na escola. Então, o orgulho por outra pessoa, o que implica a humildade da minha parte, pode sim ser um sentimento saudável. Mas nesse vídeo nós vamos tratar do orgulho no sentido da pessoa se achar mais do que realmente ela é, de ter um conceito exagerado de si próprio e de normalmente rebaixar ou menosprezar as outras pessoas. O orgulhoso então seria aquele que se acha, aquele que acha que sabe tudo, aquele que acha que as suas coisas são melhores que as dos outros, que a opinião dele é sempre mais importante que a opinião dos outros, aquele que não ouve advertência, aquele que não aceita nenhum tipo de correção e, consequentemente, aquele que não busca aprender nada de ninguém. Ele acha que ele só tem sempre a ensinar. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre orgulho? O que Deus acha do orgulho? Quais são as consequências desse sentimento e dessas atitudes? Esse é o tema desse vídeo. Se você já gostou do tema, já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! A Bíblia tem um texto que de alguma maneira traz um conceito, uma definição do orgulho. Está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 24, que diz assim: "O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba." Então a Bíblia diz que o soberbo ele é presumido. E o que é presumir? É tirar uma conclusão antecipada, é supor alguma coisa sem evidência. E no caso do orgulhoso, ele presume sobre si mesmo, de que ele é melhor do que os outros. Ele supõe que ele é superior aos outros. E aí o texto, além da definição, traz também uma atitude do soberbo, do orgulhoso. Diz aqui o texto que ele trata com indignação, ou seja, ele distrata as pessoas, ele acha que ele tem o direito de tratar mal as pessoas. E aí o soberbo, ele acaba então muitas vezes afastando as pessoas de si. É muito difícil a gente conviver com uma pessoa orgulhosa, especialmente se essa pessoa nos trata mal, se ela está sempre buscando humilhar, rebaixar, se colocar acima dos outros. E aí as pessoas naturalmente vão se afastando dela, a não ser aquelas que aceitam conviver com o orgulhoso apenas por algum interesse. Então algo que você tem que ficar atento e atenta é se você não está afastando as pessoas de você pela forma como você está tratando elas. Você talvez ache que tem o direito de falar de maneira grosseira ou de gritar com as pessoas, ou de ofender as pessoas, talvez por causa do seu orgulho, da sua soberba, e está afastando as pessoas de você. E aí a Bíblia diz também que o caminho natural para o orgulhoso é sofrer. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: "A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda." Então a Bíblia está dizendo aqui que o caminho do orgulhoso é a queda. O caminho do soberbo é a ruína. Por quê? Porque ele não ouve advertência, ele não enxerga os perigos. As pessoas dizem para ele que o caminho que ele está seguindo é errado, que vai trazer problemas, consequências ruins, mas ele não aceita, porque é soberbo. Ele não busca aprender. E aí tem aquela famosa frase, né, que diz que é impossível a uma pessoa aprender aquilo que ela acha que já sabe. Portanto, você tem que ficar atento e atenta também se você não está destruindo a sua vida, os seus relacionamentos, os seus negócios, destruindo tudo aquilo que faz parte da sua vida por causa da soberba, por não ouvir as advertências, por não buscar aprender. Talvez você possa estar trazendo sérios problemas para o seu casamento. Você está destruindo o seu relacionamento, destruindo o seu matrimônio por causa do orgulho, ou então destruindo o relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com seus irmãos da igreja, destruindo, arruinando a sua empresa, justamente por causa do orgulho, porque não está buscando aprender, não está sendo humilde, não está ouvindo e dando atenção às advertências. É natural que a Bíblia traga várias advertências e várias críticas com relação ao orgulho, porque justamente a natureza de Deus é ser humilde. Apesar dele ser o Criador, sustentador de todo o universo, onipotente, Senhor de todas as coisas,
ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, pelo contrário, ele permanece humilde. Por isso, tantas advertências na Bíblia com relação ao orgulho, que significa justamente uma atitude contrária à própria natureza de Deus. Vemos, por exemplo, lá no livro de Provérbios de novo, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Mais uma vez aqui, a soberba e a arrogância estão associadas ao mau caminho e à boca perversa, ou seja, aquele que fala coisas ruins, fala coisas que machucam os outros. E a Bíblia deixa muito claro que o orgulhoso e o soberbo não conseguem ter um relacionamento com Deus. Diz lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, antes ele dá maior graça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus resiste aos soberbos porque é impossível Deus se relacionar com alguém que não se submete a Ele, com alguém que não reconhece a grandeza de Deus em relação à nossa inferioridade, a perfeição de Deus em relação à nossa imperfeição. O relacionamento com Deus, ele significa exatamente nós darmos glória a Deus pela sua santidade e buscarmos aprender do Senhor e sermos guiados por Ele a cada dia. Mas, se o orgulhoso ele não aceita nada disso, será impossível o seu relacionamento com Deus e por isso está escrito que Deus resiste aos soberbos. Por outro lado, o cristão que não é orgulhoso, ele reconhece a sua pequenez e ele reconhece que tudo que ele tem, que tudo que ele possui, vem de Deus e ele dá glória a Deus por isso. É por isso que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós não temos força e nem capacidade em nós mesmos. A nossa capacidade, a nossa força, os nossos dons, tudo isso vem de Deus. Então por isso que Paulo diz que nós podemos nos gloriar na nossa fraqueza, porque justamente a nossa fraqueza, o reconhecimento disso, permite que nós aceitemos e recebamos o auxílio de Deus e a condução de Deus em nossa vida, que é justamente o que nos fará fortes. Mas quem não reconhece a sua miséria, não dá valor à riqueza de Cristo em sua vida e fica se achando e fica se gloriando, achando que é alguma coisa, na verdade não sendo nada. É isso que Paulo diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 3 e 4, que diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não em outro. Agora existe um grupo muito específico dentro do cristianismo que precisa tomar especial cuidado com relação ao orgulho e à soberba, que são os líderes cristãos. Muitas vezes os líderes, pastores, ministros da palavra, eles lideram uma grande congregação, eles têm um grande povo, um grande rebanho debaixo da sua autoridade, eles ocupam um lugar de destaque na igreja, eles muitas vezes recebem muitos elogios pela sua atuação e por exercer um dom que na verdade não vem deles, vem de Deus. E isso pode levá-los à tentação de se orgulhar por isso. Primeira coisa que os líderes precisam fazer para evitar isso é lembrar que não estão fazendo mais do que a sua obrigação. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, quando fala assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então o líder cristão precisa lembrar que ele não prega o evangelho, não lidera a igreja por sua própria iniciativa ou como se ele estivesse prestando um grande favor a Deus. Na verdade é Deus que está dando uma oportunidade, um privilégio ao líder cristão de pregar a palavra. E ele tem que lembrar que quem dá o crescimento à igreja, quem edifica a igreja, não é ele, é Deus. Por isso não há motivo para orgulho. Além disso, o líder cristão deve lembrar que o único louvor que nós podemos receber, ele deve vir de Deus. É isso que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18, quando diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim
aquele a quem o Senhor louva. Então a Bíblia está dizendo que quem se louva, quem se orgulha, quem se elogia, não é aprovado por Deus. O aprovado por Deus é aquela pessoa a quem Deus louva. Às vezes é meio estranha essa expressão de que Deus nos louva, mas isso possivelmente significa um sentimento de paz, um sentimento de satisfação, por ter a certeza de que está fazendo a obra de Deus. Esse é o louvor que vem de Deus. O louvor que vem de Deus é a paz com Deus, de que estamos no centro da sua vontade e fazendo exatamente aquilo que Ele nos pede. E eu quero terminar lendo um texto que destaca que o nosso tempo é um tempo de muito orgulho e de muita arrogância, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Está lá na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então a Bíblia está ressaltando várias características das pessoas do nosso tempo, e dentre essas características há algumas delas que apontam para o problema do orgulho, como por exemplo, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, orgulhosos. E a Bíblia está dizendo: destes, afasta-te. Afasta-te, especialmente no sentido de não nos deixarmos ser contaminados por essa maneira de agir e pensar em nossa vida. Não que nós não possamos nos aproximar dessas pessoas para tentar demonstrar amor a elas, para tentar ensiná-las de alguma maneira ou tentar pregar-lhes a palavra, mas essa forma de viver orgulhosa não deve de maneira nenhuma nos influenciar e nos contaminar. Nesse sentido, nós devemos nos afastar do orgulho e dos orgulhosos. Então a mensagem final que eu quero deixar para você é: afaste-se do orgulho, busque a humildade, para que você não destrua seus relacionamentos, para que você não destrua sua própria vida, para que você não se afaste de Deus. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Por exemplo, um pai pode ter orgulho de um filho que foi ele. Então a Bíblia está dizendo aqui que o caminho do orgulhoso é a queda, o caminho do soberbo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que nós não temos força, nem capacidade, nem inteligência, nem... Porque se alguém cuida, prove cada um a sua própria obra e terá glória. E eu quero terminar lendo um texto que destaca que o nosso tempo é um tempo de muita